Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, reparações por tudo e por cada pecado. Bem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, o estudo de hoje, né, sobre a live, né, do volume 14, setembro 15 de 1922. Desejo de Jesus de que se conheça o divino querer obrante na criatura. Seguia fazendo copiar de meus escritos o que Jesus me havia dito sobre as virtudes. Sentia, por isso, tal repugnância que me sentia morrer e dizia entre mim: aos demais se faz inventário de suas coisas depois de sua morte. Só a mim me toca a dura sorte de fazê-lo, eu mesma estando ainda em vida. Ó Senhor, me dê a força para fazer o sacrifício. Ela estava criticando, né, de escrever, né, de fazer o sacrifício de escrever, né, para ela era um grande sacrifício, né, e ela sentiu a morte, né, de ser revelado tudo, né, da vida dela ser, mas não era a vida dela, era a vida de Jesus, né, era Jesus, que seu próprio Jesus, né, que estava ali, né, relatando, né, e ela tem hora não entende, né, mas agora que a gente está aqui, né, com os escritos, vendo os escritos, a gente sabe, né, o propósito de Deus, né, para que o reino aconteça, tudo estava sendo formado ali, né. Depois o confessor me fez saber o modo como seguirão para fazê-los sair. Ó Deus, que pena! Sentia-me amarga até a medula dos ossos. Então, bendito Jesus, ao vir, vendo-me tão amarga, me disse: minha filha, que tens? Por que te afliges tanto? É minha glória, minha honra que o requerem, e tu deverias estar por isso contente. Acha que são as criaturas que o querem, que dispõe e quem te ordena? Não, não, sou eu. Eu que movo tudo, que as empurro, que as ilumino, e muitas vezes não sou escutado. De outra maneira, se dariam mais pressa e teriam mais interesse, e eu me vejo obrigado a empurrá-las mais forte para fazer que meu querer cumpra.
Então, tudo, né, é Jesus, né, em tudo nas nossas vidas, né, que às vezes a gente, na Jesus, né, agindo em nós, né, na divina vontade, das coisas que a gente faz sem, fala, né, age, e às vezes empurrado mesmo, né, a gente fala, a gente quer parecer bonitinha, linda, maravilhosa, né, diante das pessoas, né, às vezes não quer falar, não quer argumentar, né, e Jesus empurra, né, às vezes sai palavras da boca da gente sem que... Sabe por que que eu falei isso, né? Ah, ontem eu fui numa missa aqui na nossa comunidade e aí uma amiga minha, eu já a conheço há muito tempo, ela mora aqui na fazenda há muito tempo e eu não sabia da vida dela, né? Ela me contando que o marido, ela encontrou esse marido, ela tinha nova ainda, né? Novinha, e ele era casado no civil, aí ele divorciou e ela casou na igreja, e aí eles marcaram o casamento e eles casaram naquela igreja brasileira, né. E até então ela não, há muito tempo que ela achava que foi um casamento válido, né. Não sei como ela tinha pouca, assim, ela não entendia muito, né. E aí, eu vejo os benefícios, né, do Frei Gilson, né, ela escutando, fazendo o rosário do Frei Gilson, né, e escutou do Frei Gilson que ela estava em pecado, né, até então ela comungava, né, e mas ela já tinha descoberto, quando foi batizar o filho dela, que o casamento dela não era válido, né, que nessa igreja brasileira eu lembro muito do povo casar nessa igreja brasileira, né, a pessoa que não podia casar na igreja católica ia lá na igreja brasileira, né. Ela disse que era enganada, né. E aí ela me falando da vontade dela, né, ela parou de comungar e da vontade dela de casar, e o marido dela não quer, né, ela está há 30 anos com ele. Aí ela falou assim: "Eu tenho rezado, eu tenho entregado", e eu falei para ela: "Continua, sua intenção não é ficar no pecado, né. Jesus está vendo a sua intenção", né. Eu deixei bem claro para ela que a intenção dela é que vai fazer mover o coração de Deus e do marido, para que eles casem, né, porque eles estão todos 2 livres. Ele casou, ele no civil, ele não casou no padre, né, e agora ele está divorciado, ele pode casar na igreja, né, no civil, na igreja com ela, né. E ela sente uma vontade tão enorme de... falei: "Não, continua". E aí a gente vê, né, que, os orvalho benéfico, né, através do Frei Gilson, ela sentiu essa necessidade, né, de não condenar mais a alma dela, de receber, né, a comunhão condenada, né, porque ela não pode, né, comungar, nem ela nem o marido, né, ela descobriu que não pode, parou, né, mas despertou nela, né, essa vontade de legalizar tudo, né, de estar, fazer o sacramento do matrimônio verdadeiro, né, que o dela foi falso, né. E aí Deus vê, né, Deus mostra a intenção dela, né, e de lutar. Eu falei: "Não para de rezar, não para de lutar, de pedir para ele, né, para o marido". Eu achei muito importante aqui, aí Jesus, é, insistindo, né, com Luísa, e fala que ele próprio, né, então então, é ele que age nas nossas vidas, né. Às vezes a gente fala, né, ou se em outra ocasião fala: "Não, deixa ela", né, mas não, eu falei, Jesus sentiu, né, eu senti a vontade de falar para ela: "Continua, continua rezando e continue com essa intenção", né, porque e ela tem a intenção, né, Jesus fala no livro do céu o valor da intenção, né.
Só que não está concretizando por causa do marido, né, ainda, mas continua. Então, você gostaria de esperar até depois de sua morte, mas meu querer não quer esperar. E além disso, é verdade que você tem a conexão, o enxerto com minha vontade, mas aqui se trata não de você, mas de mim. Se trata de fazer conhecer os efeitos, os bens, o valor que contém meu querer, obrante na criatura quando ela vive nele. Então a gente não vive mais nos interesses, nosso interesse de Deus, né? E Ele quer, né, isso, Ele quer obrantes e falantes, né? Fazendo as obras, né? Mostrando, né, o, o, o que Ele quer, né? Através das nossas vidas, né? Dos nossos atos, né? Atos na divina vontade, né? De agir segundo a vontade de Deus, né? E ainda, se não queres interessar-te, tu que conheces quanto me interessa e como anseio ardentemente que os efeitos do meu querer sejam conhecidos, e por isso me virá a completa glória da criação e o cumprimento da mesma redenção. Então, a redenção os meios, foi o meio, né? Mas ela ainda está, né? Ainda está sendo, Luísa concretizou, né? Ela fez com que a criação e a redenção fosse, com a vinda de Jesus, né? Ela foi concretizada, né? Foi terminada. E agora Luísa, Jesus, através de Luísa, está finalizando um tempo, né? Nos mostrando, né? Os conhecimentos, através dos conhecimentos, dos escritos, né? Ele todo o entendimento que foi, né, a criação e a redenção, né, em tudo, né, qual que foi o propósito, né, da criação e da redenção, né, mostrando a nós, né, para que venha o reino, né, o reino da santificação, né, que é o reino que ele quer agora, né. Aí ele fala, quantos efeitos estão ainda suspensos, tanto da criação como da redenção, porque meu querer não é conhecido e não tem seu verdadeiro reino na criatura, e não reinando, a vontade humana fica sempre escrava de si mesma. Então, muitos, né, conhecimentos ainda não foram, né, estão suspensos, né? Então, e aí aí a vontade humana fica escrava de si mesmo, né? Porque não entende, né? Não tem o conhecimento, né? Então, crê você que se intercederão os demais depois de sua morte? Quantas coisas que manifestei às almas estão sepultadas por falta de alguém que se interesse em minhas obras, mas se o tolerei nas outras, nessa da minha vontade não tolerarei. Darei tanta graça a quem se puser à obra que não poderá resistir-me, mas a parte mais importante e essencial quero de ti. Então, ele não tolera, tem pressa, né? Jesus tem pressa, né, de revelar, né? E não vai esperar que a Luísa tenha morte, né? Ele fala morte física, mas sepulta, né? Assim, os conhecimentos, né? Ele quer tudo revelado, né? Quer tudo esclarecido agora, né? Tudo que ele fez, né? Tudo que ele
como foi sua vida, né, inteira, né, desde o nascimento, desde a vinda, desde a criação, porque o livro do céu ele traz todos, né, todos são reveladas tudo, né, tudo, desde a criação, desde que ele criou Adão, né, até agora, né, pós seu nascimento, né, tudo está sendo esclarecido, tudo tem um para quê, né. Eu estou lendo hoje, Valtorta aqui de Jesus, quando ele começou sua vida pública, né, quando ele chegou no templo e viu as injustiças que estavam acontecendo lá, né, estava usando o templo para outras coisas, né, para não até impedir as pessoas, né, cobrando das pessoas para viver a Páscoa, né, para ir para o templo, né, cobrando, né, e exigindo, né, dando preferência aos mais ricos, né, o rico pisando no pobre, né, humilhando as pessoas, né, humilhando os idosos, né. E aí Jesus ele transbordou de ira, né, e saiu expulsando as pessoas, né, derrubando tudo, né, mostrando, né, o valor, né, o que aquela casa de Deus ali, para que realmente, né, ela foi construída, né, não o físico, né, mas o nosso templo, né, nós mesmos, né, para que nós fomos criados, né, aquele templo ali, aquele concreto, né, aquela construção ali estava sendo usada para humilhar as pessoas, né, para não tendo justiça ali, né, o rico ficando mais rico, né, usando do pobre para se enriquecer, né. Então, e aí é o mesmo que ele depois ele fala várias passagens, né, do livro do Deuteronômio, porque Jesus ele debatia, né, pode ver que os sermões dele era tudo baseado em que estava escrito, né, ele lia apenas os textos, ele falava dos textos que eh, tinha sido profetizado, né, pelos profetas, né, antigos, né, que não era a Bíblia ainda, eram os pergaminhos, né. Então, Jesus ele defendia, né, ele mostrava as injustiças, o que estava acontecendo naquela época, através de tudo, né, que nos pergaminhos, né, que tinha escrito, né, que tinha sido profetizado e que as pessoas, né, aquelas pessoas lá do templo, né, apenas tinha a leitura, né, mas não tinha a vivência, né, a prática, né. Na prática eles só davam ordem, né, mas no fundo eles mesmos não viviam, né, nada que eles falavam, né. Aí eu olhei, Jesus falou em 2 textos, né, de Deuteronômio, né, do livro de Deuteronômio, né, que falava, que mostrava, né, a realidade que estava acontecendo, né, dos escritos, né, que Moisés tinha falado, né, que os profetas tinham falado, né, e que eles apenas liam, né, mas não viviam nada, né, e por isso ele transbordou em ira, né, para que Deus, né, fosse respeitado ali, né, não só o templo, né, a casa de Deus, como ele falou, mas ele, com o nome de Deus, seja respeitado, né, as profecias, né, tudo que ele deixou escrito, né, fosse vivido ali, respeitado, não banalizado igual estava, né,
na vida prática daquelas pessoas só tinham, não tinham, né, vida prática, tinham, usavam para beneficiar a si próprio, né, aqueles grandes, aqueles grandes, eu creio que são tipo de cobradores de impostos, aqueles pessoas que cobram juros, né? Esse pessoal que usa da fraqueza do mais pobre para emprestar dinheiro, né? Para fazer com que os juros, né? Os seus lucros aumentem, né? À custa do suor do mais pobre, né? Que está à mercê, né? De precisar, né? Quantos, né? Quantos cobradores de hoje, quantas firmas, né? Que vivem para emprestar dinheiro, né, e cobrar juros exorbitantes. Quanto no Brasil tem, né? Quanto está crescendo esse comércio aí, né, que usa do mais fraco, né, para ganhar juros exorbitantes, né, fora do controle, né, do, do orçamento de uma pessoa pobre, né, de uma pessoa que precisa do, do, de pagar, né, os seus, que descontrola, né, e cai, né, na dívida, né, e são usados por essas pessoas, né, injustamente, né, juros exorbitantes, né, e aí o que mais acontece, né, o que mais acontece na sociedade hoje em dia, né, de esses juros exorbitantes, né? Então, Jesus não aprova, né? Ele não aprova marginalizar o fraco, né? Ele, ele fez uma varredura, né, lá no templo, né? E aí já começou, os, os grandes lá, né? Começou já ficar meio irado com ele, né? Mas ele fez, né? O que o Pai, o que Deus, né? Tinha revelado a ele, né? Tinha mostrado a ele, né? O mesmo que a Luísa está falando aí, né? Ela não querendo, né? Ela está não querendo ser que revelasse, né? Então, tudo é Deus, né? Que estava ali, né? Mostrando a ela, né? Para escrever esses escritos, para deixar, né? Que como, né? O reino, o seu reino, né? O reino que ele quer agora vai se formar, né? Dentro da pessoa, né? No interior, né? De saber que formar o interior das pessoas, né? Que se tem Deus, eu não vou marginalizar os outros, usar o outro, né? Se o reino da vontade de Deus, né? Reina, as pessoas vão perceber, né? O mal que elas causam às pessoas mais fracas, né? Os grandes tomando conta dos mais dos mais dos mais fracos, né? E Jesus não quer, né? Jesus não quer. E aí é o mesmo que acontece, né? Ele está revelando, né? Para que ele está revelando, mostrando, né? A Luísa aqui, né? Que as suas obras têm que ser reveladas, né? Tem que ser falada, né? Tudo que aconteceu na criação, na redenção e agora no seu reino, né? Da divina vontade, da santificação, né? Que é voltar à ordem, né? Nós voltarmos à ordem. Por isso que ele quer obras, né? Ele quer, porque ele falou, né? Que tem muitas ainda como que ele falou, né? Tem muitas
é flutuantes, não. Ainda tem muitas coisas que não foi revelado, né, ainda, né? Jesus não quer falar muito, né? Ele quer ainda revelar, né? Tudo, é para revelar tudo que aconteceu desde a criação, a redenção e agora na santificação, né? Tem, como é que ele fala? Esqueci a palavra. Ele fala que ainda tem muitas... Ai, eu esqueci. Aqui tá, tô caçando a palavra aqui para mim. Ainda tem muita coisa a ser conhecido, né? Tem muita coisa ainda suspensa, né? Ainda estão muitas que não foram conhecidas, né? Que precisa ser revelado, né? Que Jesus ele tem muito, né? Ele tem pressa de ser revelado, né? Nas obras dele que não foram reveladas, né? Então é isso, né? Ele quer o reino dele conhecido, né? Amém.